Meu amado, não importa o quanto você saiba sobre o profeta Isaías, a pessoa do profeta Isaías, a pessoa do profeta Jeremias, ou Saulo que tornou-se Paulo, Tiago ou Pedro, ou até o próprio grande rei Davi ou Salomão, Abraão ou Isaque ou Jacó, Amós, ou até mesmo o próprio Ageu, ou dentre muitos na palavra de Deus. O bem da verdade, o personagem, se é que eu posso usar essa expressão, o personagem com muito respeito, mais importante que nós verdadeiramente devemos entendermos e compreendermos e sabermos, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses que eu acabei de citar, nos leva ao entendimento da pessoa de Jesus. Eu não quero, através deste ensinamento, ofender ninguém, nem a você e nem os que estão aqui nessa noite. Eu não quero nesta noite tirar de você aplausos, não estou preocupado com isto, nem aleluia, nem glória a Deus. Na verdade, o que eu peço ao meu amigo Espírito Santo é graça e misericórdia, porque digo como o apóstolo Paulo em uma certa vez disse: de nada procurei saber a vosso respeito, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus, através da sua palavra, nos tem nos ensinado. Eu não sei como que você vai receber esta palavra, eu não sei se você vai recebê-la de bom grado, juro que não sei. Não sei se você vai voltar à igreja depois dessa palavra, também eu não sei. Talvez você diga: é loucura, pastor, o senhor dizer tal coisa. Não, na verdade não é loucura, porque você não pode mudar a vida de quem tanto você agrada. Tem horas que você precisa ensinar, corrigir, redarguir com justiça, para que essa pessoa possa entender o que possivelmente possa estar impedindo-a de ser abençoado. Durante esses dias o Senhor tem muito que nos ensinado sobre a crucificação, o que significa a crucificação, o que vem ser a crucificação. Que Deus fale conosco no nome de Jesus. Só os que têm sede de Deus, dá um glória a Deus aí. Só os que realmente têm muita sede do Espírito Santo de Deus, diz um aleluia. Então coloca a mão no seu coração, porque creio que dele procedem as saídas da vida, e preparado está o teu coração como uma boa terra que recebe a boa semente, a saber, a palavra de Deus. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo, inspira-o nesta noite, fala conosco neste lugar, em nome de Jesus. Diga: Pai, fala, que o teu servo ouve. Senhor, Espírito Santo, fala, que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Cadeias serão quebradas, laços serão desfeitos, e você que crê, aplauda Jesus bem forte então. Quando nós falamos da crucificação de Cristo, muitas vezes os nossos olhos se voltam somente para a cruz. Mas só que na verdade, nós sabemos muito bem que Jesus de Nazaré passou por toda uma etapa, até que este então fosse definitivamente crucificado. Nós sabemos muito bem que ele passou por momentos dos quais levou a sua morte, mas também a sua ressurreição. Sabemos muito bem que ele deixou avisado para todos o que lhe haveria de acontecer, em nada deixou em segredo. Sabemos que ele foi traído por 30 moedas de prata, e começou tudo através de 30 moedas de prata. Sabemos que ele foi julgado. Sabemos muito bem que ele foi esbofeteado, cuspido, chutado.
Sabemos que ele foi exposto publicamente ao ridículo diante dos olhos de todos. Sabemos que por fim ele foi condenado. Sabemos então que foi escarnecido porque colocaram a placa Rei dos Judeus. Isso não foi os judeus que assim o pediram que colocasse, mas sim os romanos que o colocaram, que era uma forma de zombar ou de zombaria a respeito de Jesus. Sabemos também que em todo esse processo ele foi chicoteado. A Bíblia Sagrada nos diz em que chegou ao momento em que nem mais sangue no seu corpo havia. Ou por isso que eu tenho chamado sempre a atenção, pediria que pudesse desligar essas luzes ali, em nome de Jesus, para que você pudesse olhar um pouco para o que nós estamos vendo ali naquele exato momento. Ali é mais do que uma simples mesa, ou que achamos de bonito, ou seja lá como quer que seja. Na verdade não é isso que nós queremos que você veja. O que nós queremos é que você analise, procure averiguar, porque a Bíblia diz que nele não houve mais nenhuma gota de sangue. A Bíblia diz que ainda hoje o seu sangue fala. A Bíblia diz que pelo seu sangue fomos purificados, pelo seu sangue fomos lavrados dos nossos pecados. Ai de nós se não fosse o sangue precioso de Jesus Cristo. Este sangue que você pode ver é mais ou menos o que podíamos imaginar, quando ele pregado naquela cruz, esvaindo-se em sangue, ao ponto de quando diz a Bíblia que perfurado por uma lança, não foi mais sangue que saiu dele, foi água que saiu do seu corpo, porque já não havia mais sangue para derramar. Eu acredito que muitos dificilmente vão esquecer deste ensinamento deste ano 2025, do qual estamos vivendo a Semana Santa. Eu acredito que muitos já devem terem reparado alguns erros, depois de que começaram a entender o que foi que o manteve pregado naquela cruz. É importante nós entendermos que tudo que foi usado para a crucificação traz um significado espiritual. Significado este, não de que ele precisava passar pelo que ele passou, no sentido de que ele fosse pecador, porque ele nada pecou. Todo o processo da crucificação, ele passou no meu lugar, no seu lugar, porque nós não suportaríamos. Eu não estou falando das chicotadas em si, ou no ato de morrer, porque morrer um dia todos nós iremos. Mas sim pelos fatos, simplesmente, de que não tem como nós mesmos levarmos o que ele levou por mim e por você. Sabendo disso, aqui no livro de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34, ele diz assim: e chamando a si a multidão, havia momentos que Jesus Cristo ele falava abertamente para todos, mas havia momentos que ele chamava a um particular, a uma conversa pé de ouvido. Sabe aquela conversa que você não quer que todos fiquem sabendo, e você chama para o cantinho da parede? É o que está acontecendo aqui. Quando a Bíblia Sagrada diz que ele chamou a si a multidão, ele está dizendo: eu chamei para perto, porque eu queria falar era importante, e o que eu queria falar não era para todos, era só para os que iriam acreditar. Então esse chamar a si ainda hoje é comigo e contigo. Se você verdadeiramente não está aqui só por estar, e não irá transformar esta mensagem em só mais uma mensagem, mas irá sair daqui ao menos pensando no que Deus, nesta noite, lhe trouxe para ouvir, não para jogar na sua cara, porque Deus não nos acusa nem nos condena, mas tenta nos abrir dos nossos olhos, como está escrito: acorda tu que dormes. Mas que você possa de alguma forma entender que ele ainda está chamando a si aqueles que ele quer falar sobre o que estamos aprendendo na sua palavra. E aí ele continua dizendo: e chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, eu não estou dizendo nem se alguém quiser me acompanhar, porque acompanhar é estar ao lado, seguir é estar atrás. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim,
O que ele está dizendo é que ele não está nos pedindo para que façamos o que ele não fez. E ele nem está nos pedindo que passemos pelo que ele passou. O que ele está pedindo é que nós assumamos a nossa responsabilidade para com verdadeiramente como seguidores de Cristo que nós professamos ser. Então ele é o exemplo, ele é o modelo, é o carro-chefe, ele está à frente. É interessante porque a Bíblia diz lá no livro de 1 João, está escrito assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E aí ele continua dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E se negar-se a si mesmo não é deixar de viver a vida, mas é você entender que existem atitudes e comportamentos dos quais nós não devemos mais. Existem maneiras, formas de ser com os quais nós não devemos mais. É como o apóstolo Paulo mesmo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: sim, enquanto em vida eu estiver, enquanto habitando nesse corpo eu estiver, eu posso fazer sim o que eu bem quiser, desde que eu não soubesse que aquilo era errado, desde que eu verdadeiramente os meus olhos ainda fossem como eu era no passado, leigo, sem entendimento e sem conhecimento algum. Uma certa vez o Senhor Jesus disse algo que as pessoas leem, releem e não entendem, mas é tão profundo. Uma certa vez a Bíblia diz que Jesus, abrindo a boca e falando sobre que ele mesmo não se justificava, porque o justo é conhecido pelos seus frutos. Em um certo momento ele disse assim: olha, vós não tendes pecado, se não tivessem ouvido o que tens ouvido. Uau! Para pensar a profundidade disso. Vós não tendes pecado, se vós não tendes ouvido o que tendes ouvido. O que ele quer dizer é o seguinte: quando nós éramos leigos, sem conhecimento de Deus, para nós tudo era lícito. Nós não nos sentíamos mal em fazermos aquilo. Na verdade, nós fazíamos sem conhecimento nenhum. É interessante entendermos isso por conta de quê? Por conta de que a própria palavra de Deus diz que uma vez tendo nos aceitado a Jesus Cristo, esse Senhor Jesus Cristo simplesmente desconsiderou o tempo da minha, da sua, da nossa ignorância. A palavra ignorante também é falado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim: amigos ou amados, desejo-vos que não sejais ignorantes. Ignorar vem de você ignorar a verdade, é você saber e fazer de conta que não sabe e continuar errando. A palavra ignorante vem de trevas, de escuridão, de quem está dentro de um quarto tamanhamente escuro que não consegue sequer ver a maçaneta da porta, uma saída daquela situação. É interessante isso, né? Porque a Bíblia Sagrada aqui vai nos dizer algo bem simples: se alguém quiser vir após mim, eu sou o modelo, eu sou o carro-chefe, eu estou à frente. Então ele está nos dizendo que o que ele pede que nós façamos não é pelo que ele passou, mas o que o manteve pregado naquela cruz. Eu vou repetir: o que ele pede que nós façamos não é passarmos pelo que ele passou, mas é o que o manteve pregado naqueles pregos, naquela cruz. Então ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz na sua palavra: e tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. É interessante nós entendermos que nós nunca iremos tomar sobre nós a cruz que ele carregou, porque não teríamos como fazermos isso. Dá para você imaginar um pecador levando a cruz de um pecador? Um doente levar a cruz de um doente? Um deprimido levar a cruz de um deprimido?
o endividado levar a cruz do endividado, o medroso levar a cruz do medroso, não tem como, não tem lógica. Então teria que ser uma pessoa totalmente o inverso de tudo isso, para que pudesse tomar sobre si esta cruz, das quais nós nunca jamais iríamos podermos levar. Então ele teria que se manter-se santo até a cruz, e chegando aqui ele então fazendo-se pecador por mim e por você. Então ele sim pode pegar os meus, os teus, os nossos pecados, os meus, os teus, os nossos medos, porque de nada dessas coisas ele praticou ou sentiu. Por isso que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é mais interessante é que nós sabemos que ele não nos isenta-nos da cruz para carregar, não a dele que ele carregou por nós. Nós temos que entendermos que a cruz não é só o ato de ser sacrificado, mas é o ato de renúncia, seguir-me, fazer de mim o modelo, como ele mesmo disse. Então a Bíblia Sagrada diz aqui que nós temos sim uma cruz para carregar. E de antemão eu quero lhe dizer que esse pensamento, sim, eu já carrego a cruz do meu marido, a cruz da minha esposa, a cruz dos meus filhos. Meu Deus, esse fulano é uma cruz para mim, não me perdoe. Não. Não tem como você ficar nesse pensamento que foi embutido na nossa mente, que a cruz que nós carregamos são pessoas. Não são pessoas. A cruz que nós carregamos temos que morrermos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. E a vida que vivemos na carne, não passemos mais a viver de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito de vida que habita dentro de nós, dos quais a palavra de Deus diz em que há uma luta entre a carne e o Espírito, e um opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E com isto, para a glória eterna em Jesus Cristo, sermos salvos para seu louvor. Bem, entendendo isto, a Bíblia Sagrada vai continuar nos dizendo lá em João 19, João capítulo de número 19, diz assim, João 19, versículo de número 17, olha o que é que ele diz, João 19, 17, e, levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18, onde o crucificaram. Para onde foi que a cruz o levou? A cruz não o levou para o oásis, a cruz o levou para ser crucificado. O que é interessante é que ele nos diz que cada um de nós tomemos a nossa cruz e o siga. Então verdadeiramente a vida cristã, a vida cristã conduz-nos até o sacrifício, conduz-nos até o Gólgota. É interessante entendermos isso, né? Porque lá em Gálatas capítulo de número 2, versículo 20, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, Gálatas 2, versículo de número 20, olha o que é que a palavra de Deus, ela vai nos dizer, e eu queria que você pudesse ler, por gentileza, até o ponto e vírgula, vamos lá, 1, 2, 3 e já, mais uma vez, de novo. É interessante que é difícil de nós assimilarmos, porque quando nós olhamos para as nossas mãos e olhamos para o nosso corpo, a gente não consegue ver essas marcas que ele obteve. Nós não conseguimos ver. Então fica difícil, como é que nós vamos assimilar? Já estou crucificado com Cristo? Quer dizer então que ele não esteve lá por ele mesmo, ele esteve lá por mim, por nós. Quer dizer então que o lugar em que ele ocupou foi o meu lugar, o teu lugar, o nosso lugar, porque a Bíblia Sagrada está dizendo, já estou crucificado com Cristo, e ele vai dizer o porquê, vamos lá, vamos continuar, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim,
Então nós fomos conduzidos com Ele até a cruz, com Ele nós fomos crucificados, para que deixássemos de vivermos o nosso querer, deixássemos de vivermos a nossa vida, para verdadeiramente viver a vida de Cristo. O inverso disso, Ele deixou de viver a vida que Ele deveria viver, e passou a viver a minha, a tua, a nossa vida. Vida de opressão, vida de ser rejeitado, vida de ser traído, vida de tudo que você sabe pelo que Ele passou, para que nós adotássemos a vida que Ele haveria de viver. Como Ele mesmo na sua palavra, Ele diz que em relação às enfermidades, Ele tomou sobre si as minhas, as tuas, as nossas dores, para que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Da mesma forma, para que nenhuma condenação mais houvesse em mim ou em você, para que se cumprisse o que a sua palavra diz, que Ele tomou sobre si os meus, os teus, os nossos pecados. Tudo isso nós estamos sabendo, porque a questão é a seguinte: o que o prendeu naquela cruz? O que o manteve ali realmente? Eu quero que você entenda isso. Escute, olhe para cá, por favor. Preste atenção em nome de Jesus. Porque na verdade, se você for analisar, nada poderia detê-lo naquela cruz, irmão. Nada. Você deve se lembrar que a Bíblia diz que no dia em que ele voltou do deserto, Lucas 4, ele entrou na sinagoga. A Bíblia diz que ele abriu o livro e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. E logo fechou o livro e disse: acabou de cumprir-se diante dos seus olhos essa profecia. As pessoas ficaram tão indignadas e revoltadas, que a Bíblia diz que uma multidão o pegou, e a Bíblia diz que o levaram até o precipício, e a Bíblia diz que queriam jogá-lo abaixo para matá-lo. Porém a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, passou entre eles, e eles nenhum mal lhe pôde fazer. Para pensar. Se uma pessoa conseguiu passar em meio à multidão, você acha que uma cruz iria conseguir detê-lo? Segurá-lo ali? Ou do que é melhor dizer, quando ele estava na festa de um casamento e faltou vinho, e a Bíblia diz que Maria chegou até ele e disse: acabou o vinho, não tem mais vinho. Jesus então olhou para ela e disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você sabe o que é interessante? Dá para você imaginar o inferno que não seria a nossa vida? Para pensar. Para pensar. Pensa comigo, amada irmã. Eu acredito que seria um inferno, rapaz. Quando Jesus Cristo diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Eu acredito que nós ficaríamos loucos. Já imaginou se você ficasse sabendo o dia, a hora e como você ia morrer? Para pensar. Você passar 33 anos sabendo o dia, a hora e como haveria de morrer. É um tormento, não dá nem para calcular um negócio desse. Se uma pessoa no estado de câncer terminal, você chegar até ela, o médico ter diagnosticado, não tem mais jeito, ainda se ela alimenta a esperança de que possa ser curada. Dá para você imaginar? Jesus Cristo, ele passou todos os anos da sua vida sabendo como e de que forma ele haveria de morrer, porque a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus à morte, e morte de cruz. Eu estou lhe dizendo tudo isso porque nós estamos esses dias aprendendo sobre a utilização dos pregos. E esses pregos aqui eu acredito que é de suma importância, porque se a cruz não pôde detê-lo, por que os pregos iriam mantê-los presos ali naquele lugar? Se ele estava ocupando o meu, o teu, nosso lugar, então esses pregos têm um significado, esses pregos têm um sentido. Então nós adentramos sobre isso, para a glória de Deus. Presume-se que na crucificação foram usados 3 pregos, um para cada mão e outro nos 2 pés, apoiados um sobre o outro. Naquele tempo, obrigatoriamente, não se era só pregado, podia ser só amarrado. Ele poderia ter sido só amarrado, não tinha como ele se soltar para sair dali.
Não, mas no caso dele, ele teria que ser pregado. E aí nós já começamos a entender o que significa que com ele nós fomos crucificados. Só que esses pregos, para você entender, você tem que conseguir entendê-lo do que é espiritual, porque ele funciona na minha, na tua, na nossa vida, do que significa o espiritual. A pergunta aqui é muito simples: o que você está crucificando? Pergunte isso para o seu irmão, por favor. O que você está crucificando? Não pare para pensar. O que você está crucificando? Cada vez mais se tem pregado o evangelho banana. Cada vez mais é como que se cada dia mais o evangelho ficasse se tornando como se fosse uma coisa muito simples de se viver, uma coisa muito comum de se viver, quando na verdade não é, porque evangelho é responsabilidade cristã. Não existe mais pudor, não existe mais a preocupação de como nós verdadeiramente testemunhamos através da nossa maneira de viver, em que não vivemos mais para nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que nós vivemos, já não vivemos mais na carne, mas sim naquele que nos chamou verdadeiramente em Jesus Cristo. Então é interessante você se perguntar: o que você está crucificando? O que te prende à cruz? O que está te prendendo à cruz? O que impede de você voltar a fumar? O que impede de você voltar a beber? O que te impede de você voltar a ver pornografia? O que está te prendendo à cruz? Pastor, o que na verdade me prende a voltar a ser quem eu era, é porque eu entendi que naquela cruz eu já fui crucificado com Ele. E que já não vivo mais para mim, mas vivo na finalidade do Filho de Deus que me chamou das trevas para a luz. Então a pergunta aqui que nós podemos fazer é: o que significa aqueles pregos? No livro de Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14. Então vamos entendermos aqui algumas coisas que eu acredito que vai sacudir a sua fé. Colossenses capítulo 2, no versículo de número 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: que nos manteve e que devemos mantermos pregado naquela cruz, porque éramos nós que estávamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Escute e preste bem atenção. Havendo riscado a cédula, a conta que nós tínhamos com Deus, que era contra nós nas suas ordenanças. Quando eu morava em Fortaleza, tinha a mercearia do seu Carlos. Seu Carlos era realmente uma ótima pessoa, uma maravilhosa pessoa. E eu podia pegar fiado no seu Carlos. Até porque então eu pegava e pagava. E até que um certo dia eu fiquei desempregado. E eu continuei pegando lá no seu Carlos. Até que chegou um certo momento que eu me lembro que eu fiz uma cesta com algumas coisas, leite, arroz, algumas coisas. E eu me direcionei então ao caixa. E o seu Carlos era o caixa, o dono do estabelecimento. E quando eu cheguei para o seu Carlos, eu comecei a tirar as coisas da cesta. Ele então olhou para mim e disse: ô Narcis, rapaz, você leva mal não, mas não tem como você levar. E eu olhei para ele e disse assim: não, mas seu Carlos, lá em casa não tem nada, eu estou precisando. Ele disse: não, eu sei, mas só que a sua conta está muito alta, rapaz. Se você não está conseguindo pagar o que você está devendo, como é que você vai pagar se você só acrescentar? Eu disse: mas seu Carlos, quebra o galho aí para mim, é porque eu estou desempregado. Eu disse: pois é, me perdoe, mas não tem como. Não tem como.
E aí eu ainda insisti, até que ele me fez uma pergunta. A pergunta que o seu Carlos me fez foi essa: ei, me diz uma coisa, o que você tem na sua casa que você possa pagar pela conta? Eu disse: bem, para falar a verdade, eu tenho um sonzinho Colgar, um 3 em 1. É? Sim, é. Pois traz ele aqui. Deixei as coisas lá, fui em casa e levei. Quando eu cheguei, estava novo. Talvez, não sei, talvez menos de um ano. Eu tinha muito cuidado com esse sonzinho Colgar. Ele analisou, olhou, pegou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar com som, nós vamos abatermos a metade da dívida que você está devendo, porque você sabe, saiu da loja, perde o valor, né? E aí você pode levar essas coisas, mas só essa. Enquanto você não pagar, você não pode levar mais nada. Ele pegou uma parte da cédula que eu estava devendo, riscou e continuou a escrever as coisas que eu tinha pego. Eu estou lhe dizendo isto porque é exatamente o que Cristo fez por mim e por você. Só que Ele não nos deixou-nos para pagarmos absolutamente nada depois. Veja que Ele diz: havendo riscado a cédula, a conta que era contra mim e contra você, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, de alguma forma, em alguma área da sua vida, talvez você ainda hoje se julga pelo seu passado. Talvez você ainda hoje se condena pelo seu passado. Talvez você até se culpa por alguém da sua família. Talvez você de alguma forma meio que se sentencia, sabe? Você mesmo se condena. Talvez não seja você mesmo que faça isso para você mesmo. Talvez o diabo faz essa parte. Talvez você não se vê perdoado. Talvez você ainda não entendeu que o meu, o seu, o nosso perdão, a cédula que era contra nós, a dívida que nós tínhamos, a Bíblia diz que ela foi pega em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. E a Bíblia diz que Ele tirou-a de mim, Ele tirou-a de você. Ele não pediu licença, Ele não pediu com licença. A Bíblia Sagrada diz então que Ele atirou do meio de nós. O que foi que Ele fez? Está fraco. Misericórdia. Cravou-a. 1, 2, 3 e já. Você sabe o que isso significa? É o primeiro prego. Porque se Ele a cravou na cruz, Ele a cravou aonde? Nos pregos. A cravou-a nos pregos. Então esse é o primeiro prego. E qual é o prego, pastor? O pagamento de dívidas. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a sua dívida já está paga. A sua dívida já está paga. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pelo seu sangue fostes lavrado e perdoado de todo pecado. Não deixe o diabo usar quem lá que seja quem for para lançar o seu passado, nem o condenar, porque a Bíblia diz que Deus não leva mais em conta o meu, o teu, o nosso tempo, da minha, da tua, da nossa ignorância. O preço já foi pago. Você é perdoado, porque a dívida que lhe era contrária, o diabo podia condená-lo, o diabo podia acusá-lo, o diabo podia apontá-lo, o diabo podia denunciá-lo, porque ele tinha a dívida na palma da mão, mas ele a pegou e ele mesmo a cravou na cruz, e não teve quem fizesse ele descer de lá. Enquanto ele não morreu, estava lá, pregado em suas mãos, pregado em seus pés, pregado em seus braços. Por isso que o inimigo, o diabo, ele não pode te apontar, porque para a glória eterna, a cédula que te era contrária, foi com ele cravado na cruz. Então levante essa cabeça. Levante essa cabeça. Você não precisa estar aí triste, abatido. Talvez você diga: meu pastor, mas esses dias mesmo eu pequei. O que eu quero lhe dizer é que o que ele fez está consumado. O que ele fez está consumado. A Bíblia diz que se ainda assim pecarmos, confessemos os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar.
A Bíblia Sagrada diz, está escrito: havendo Ele mesmo nos purificado pelo seu sangue, dos meus, dos teus, dos nossos pecados, assentou-se à destra majestade nas alturas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Os meus, os teus, os nossos pecados já foram perdoados. As minhas, as tuas, as nossas dívidas já foram perdoadas, porque elas foram cravadas na cruz e levadas com Ele até a morte, e morte de cruz. Foi pago, só não deve mais nada. Glória a Deus. Quando seguimos a Jesus, a dívida que era contra nós nos é tirada, pois a mesma foi pregada na cruz. A mesma o quê? Foi pregada na cruz. Você pode agradecer a Deus aí, 1 minuto só, dizer obrigado, Senhor. Pode falar com Ele, fale. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me perdoado. Obrigado por estar naquela cruz por mim. Obrigado por ter permanecido pregado ali por mim. Obrigado por o Senhor se manter pregado naqueles pregos, naquela cruz por mim. Olha, se não fosse isso, certamente eu nem aqui mais estaria. Louvado seja o nome. Então aplaudo de todo o teu coração. Agora eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, não deixe o sono te pegar não. Porque o que você vai aprender agora, você nunca ouviu nenhum pregador lhe ensinar. Diga: sabe por quê? Porque eles têm medo de lhe perder. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Eu não estou aqui para fazer amigos. Eu estou aqui como pastor para nos conduzirmos em Cristo à salvação. João capítulo de número 19. Ele agora está crucificado. Ele agora está crucificado. Ele está naquela cruz. Nós estamos lá na cruz. Mas às vezes nós fazermos papel inverso. Às vezes nós queremos sairmos daquela cruz, queremos pegarmos os erros que nós praticávamos antes de conhecê-lo, porque esse é o grande perigo do qual Deus tem nos ensinado, que no início da nossa vida cristã, nós podemos ver os erros que nós cometíamos e deixamos de praticá-lo. Só que infelizmente o pior inimigo do crente não é o diabo, é o tempo. O pior inimigo do crente é o tempo. O tempo é uma miséria. Porque infelizmente muitos, por conta do tempo, por isso que Jesus de Nazaré disse: eu venho sem demora, porque se eu demorar muito é capaz de até os escolhidos se perderem. Muitos, na verdade, o que vão ouvir aqui não vai lhes agradar, mas você precisa entender o erro que talvez você possa estar cometendo. Quantos erros nós não deixamos de cometer quando aceitamos Jesus? Recentemente o Espírito Santo falou-nos sobre que Satanás tem todo o tempo do mundo, nós aqui não temos. Quantos aqui antes de conhecerem a Cristo, antes, não tomavam uma empiocazinha, não fumavam um cigarrinho? Quantos aqui não tomavam uma cervejinha? Quantos aqui não viam uma pornografiazinha? Quantos aqui não falavam mal do seu próximo? Tanta coisa que eu podia enumerar. Mas quando aceitamos a Jesus Cristo, nós percebemos que isso era errado. E tomamos uma decisão, que por ser aquilo errado, nós não iríamos mais praticar. Pronto, esses erros foram cravados naquela cruz.
Nós então mantemos eles cravados naquela cruz. Mas o tempo vai passando, e na Satanás, que ele tem todo o tempo do mundo, ele foi arquitetando, planejando um jeito, uma maneira. Eu tenho que fazer eles voltarem a ser quem eles eram, a tirarem da cruz o que foi pregado, porque só assim eles poderão voltar a praticar. Mas se eles não podem mais praticar como praticavam, eu tenho que preparar alguma coisa que possa iludi-los, para que eles possam através disso se convencer que não estão pecando. Então de repente, ele mais ou menos pensou assim: já sei, como eles não querem andar mais com um cigarro, então eu vou inovar, eu vou criar o eletrônico. Parece ser mais charmoso, mais chamativo, e com isso eles vão acreditar que não estão errando. Bem, espera ainda, já que eles não podem mais se embriagarem, porque se eles tomam, pior que eles se embriagam, se tomam cerveja, se embriagam. Já sei, eu vou criar uma sem álcool, porque assim eles vão estar tomando e vão estar dizendo: qual é o problema? Não tem álcool. É como se eu estivesse tomando água, ou suco, como seja. Não é o ato em si, é a intenção de você ter ido lá na cruz e ter tirado de lá o que um dia você manteve cravado naquela cruz. O que é interessante é que aqui no livro de João, capítulo 19, João capítulo 19, versículo 23, olha para o irmão que está do seu lado, se segura aí, irmão, por favor. João capítulo de número 19, versículo 23, diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus. Quem aqui com Jesus Cristo foi crucificado e está entendendo, dá um glória a Deus. Amém. Mais uma vez, porque Paulo disse que nós com ele fomos crucificados, e já tivemos vários versículos sobre, provando e testificando o que eu estou lhe dizendo está na Bíblia. Então, mais uma vez, só para animar, quantos aqui com Jesus Cristo foi juntamente com ele crucificado? Diga para o seu irmão: nós já fomos crucificados com Cristo. Não queira tirar da cruz o que você já crucificou. Não queira tirar da cruz o que você já crucificou. Não queira tirar da cruz o que você já crucificou. Nós percebemos aqui que existem dois tipos de pessoas: aquelas que crucificam e os crucificados. Escute, existem dois tipos de pessoas: aquelas que crucificam e aquelas que são crucificadas. Eu não sei se você vai gostar do que vai ouvir, eu não sei qual vai ser a sua reação, eu não sei se você vai se ver como crucificado, ou se você de repente vai se ver como aquele que crucifica. Porque a Bíblia agora vai nos falar exatamente de atitudes e comportamentos de pessoas que não estavam crucificadas, mas eram pessoas que crucificaram e não eram crucificadas. É possível haver na igreja pessoas crucificadas com Cristo? Sim. É possível haver pessoas que crucificam ao invés de serem crucificadas com Cristo? Também sim, porque senão não estaria aqui na Bíblia escrito. E aí a Bíblia Sagrada diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus. Então esses soldados eram os que estavam crucificados com Cristo, ou eram os que o crucificavam? Eram o quê? Os que o crucificaram. Então esses soldados eram exatamente aqueles que o tinham crucificado. E com seus atos, suas atitudes, não estava crucificada na cruz, porque eles agiam assim, eles atuavam assim, eles se comportavam assim, eles agiam assim, e eles não viam que era errado. Então até então a ficha deles não tinham caído.
E aí ele continua dizendo: tendo, pois, os soldados crucificados, e eu vou precisar de 2 soldados aqui. Vem cá, soldado Tiziana, vem cá. Ô soldado, vem cá você então também. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram o quê? As suas vestes, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. E no livro de Lucas vai dizer que eles lançaram sorte sobre a túnica, e eles tentaram tirar proveito com suas túnicas. Então escute isso que eu vou lhe dizer em nome de Jesus de Nazaré. A pergunta que eu lhe faço é exatamente esta: aqueles soldados precisavam daquela túnica para viver? Vou perguntar de novo. Aqueles soldados precisavam daquela túnica para viver? Está fraco. Ou você está com medo de responder e a carapuça caber na cabeça? Pode ser também, né? Não sei. Vou perguntar de novo. Os soldados precisavam daquelas túnicas? Sim ou não? Não. Eles não precisavam daquela túnica, mas eles atiraram dele. Como se não bastasse, ele já está passando por tudo que ele passou em favor de todos eles. Eles ainda assim quiseram tirar vantagem. Esse é um dos pregos que eu quero falar nesta noite, que é o prego que muitos têm ido lá até a cruz e têm tirado da cruz esse ato do qual parece que todo brasileiro ama, ou de alguma forma parece não entender que isso na verdade não é ganhar vantagem, e sim perder tudo. Esse prego eu posso dar o nome de levar vantagem, porque a Bíblia diz: e tomaram os seus vestidos. E tomaram os seus vestidos, rasgaram entre si, e agora vão tentar ganhar, lucrar com isso. A pergunta que eu lhe faço é mais uma vez: aqueles soldados daria para viver sem aquelas túnicas? Sim ou não? Aqueles soldados precisavam ficar com aquelas túnicas? Sim ou não? Aqueles soldados tinham outros meios para viver sem ter que tirar da cruz aquela túnica? Sim ou não? Se você está dizendo para mim que sim, então eu lhe pergunto: por que você faz o mesmo, pegando os dízimos do Senhor? Por que você ainda não entendeu que essa túnica, por gentileza? Porque no início da nossa caminhada, todos nós, e aqui nós somos os soldados, fomos até a cruz. No nosso começo da caminhada, nós entendemos, biblicamente falando, que não era correto ser infiel a Deus, que nós tínhamos 90% para ficar na nossa mão. Nós tememos isso, começamos a obedecê-lo, mas o diabo, que é esperto, ele criou situações, meios, das quais, me perdoe, você mesmo criou para você mesmo. Então aos poucos você foi voltando a ser quem você era, e talvez hoje, me perdoe, você ainda não entendeu o porquê de muitas coisas não estar dando certo na sua vida. Você acha que Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não perdoou Ananias e Safira por lhe levar a sobra, você acha que Jesus Cristo, o próprio Deus, que falou para Jacó, quando este não tinha onde cair vivo, e fez uma aliança: se me deres o que comer, se me deres o que vestir, e em paz voltar à casa de meus pais, de tudo quanto me der, lhe darei o dízimo.
Deus foi lá e melhorou a vida dele. Nem sempre a resposta é dinheiro. Muitas vezes é uma cura. Muitas vezes é o evitar da confusão na família, ou tanta coisa mais. E aí de repente passa-se os tempos, e Deus visita Jacó, e diz: Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde tu tens ungido uma pedra, quer dizer, onde tu fez uma aliança comigo. Porém, voltemos para os soldados, porque os soldados estão lá o vendo crucificado, ele está pregado na cruz. Eles olharam para lá e disseram: menino, sabe de uma coisa? Vamos pegar um pouco mais. Não é o suficiente, é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar um pouco mais. E o que é que eles fizeram? Eles simplesmente cortaram. Pode cortar. E dividiram entre eles. Vamos lá? E começaram a repartir. Tome, se não é o suficiente você viver com o que Deus te dá, e você tem que pegar o que é de Deus, então tome o manto dele também. Você quer ficar? Tome. Porque se não é o suficiente você ficar com o que é seu, e você tem que pegar o que é do Senhor, tome. Leve para sua casa. Vamos levar vantagem, tome, por favor. Leva vantagem, vamos lá. Não tem problema não, gente. Dá para ganhar um mais. Dá para lucrar com isso, porque a Bíblia diz que eles ali ao pé da cruz. Tome. Vamos lá. Por que antes nós nos consertamos? E porque depois voltamos tudo de novo? Tome, meu amigo. Fique. Porque já imaginou? Se não é o suficiente você viver com o que é seu, você acha que vai ser suficiente você ter que pegar o que pertence a ele? Tome, fique, você quer? Vamos pegar esse aqui que é maior. Escute em nome de Jesus. Aqui nós estamos aqui, quem quiser, é só se levantar e vir pegar. Talvez você está querendo um pedaço maior. Pronto, olha. Dá até para se enrolar se quiser um pedaço. Deixe na cruz. O que ele já levou, crucificado na cruz. Antes éramos assim, porque não sabíamos que estávamos errados. Depois deixamos de ser, porque aprendemos o erro consertando. Mas com o tempo, muitos acabam voltando. O que você acha de nós mantermos pregado na cruz? A não ser que você já tivesse, antes de conhecer Jesus, eu particularmente eu não tinha. Meus pais nunca ensinaram sobre fidelidade a Deus. Nunca vi meu pai separando o que era de Deus para Deus. E quando agora estou dentro de uma igreja, quando se falava disso, aquilo me incomodava. E aquilo, sabe, é como se fosse um espinho em mim. E muitas vezes eu até chegava a falar mal mesmo. Porque na minha mente o que ele queria, quando pregava sobre aqui, o que ele estava visando era o financeiro. E eu não sabia que eu era um dos soldados, de querer levar vantagem em tudo.
Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: esse prego eu não quero tirar nunca. Eu quero mantê-lo pregado naquela cruz. Separe o que é de Deus para Deus. Você não precisa ficar com o que é de Deus. Você não vai melhorar em nada com isso. Não divida suas vestes. Não reparta suas vestes. Não negocie o que é de Deus. Porém, eu quero terminar e trazendo o último prego. Você pode fazer uma coisa se eu lhe pedir, amém? Sim ou não? Faz assim, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Diga: passou. Último prego, Efésios 5. Livro de Efésios, capítulo 5. Vou deixar na cruz mais uma vez, quero ouvir. Vou deixar na cruz Você está ouvindo o que você está cantando? Vou deixar na cruz. Como é que nós deixamos na cruz? Pregado. Vamos lá mais uma vez? Vou deixar na cruz. Mais uma vez agora mais alto, sem timidez. Vou deixar. Mais uma vez, vou deixar. Vou deixar. E essa é o último prego, do qual o manteve pregado na cruz. Efésios 5:2 diz assim a palavra de Deus. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que o manteve naquela cruz foi o amor por mim e por você. Este prego, que é o último prego, é o prego do amor. É o prego do porquê que eu tenho que perdoar. Porque eu não posso tirar aquela velha natureza que outrora, para mim, perdoar era quase impossível. Esse é o último prego. Não foram os pregos que o manteram, não foram os pregos que o deteram, mas foi porque ele olhou para mim e disse: nossa, o Onassis é tão difícil de perdoar, então eu vou pegar essa natureza dele e vou cravá-la aqui, para que ele agora possa perdoar os que lhe ofendem. Ei, você que está aí me ouvindo,
Em nome do Senhor Jesus, esse é o último prego. O prego do amor. E andai em amor, ajam com amor, se comportem com amor, não falei-vos uns dos outros, não usais as suas redes sociais, não utilizai o seu celular para ofender, nem levante contendas, nem intrigas, porque este mesmo corrigiu a Pedro quando este cortou a orelha de Malco, quando este mesmo disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Sim, relevai a fraqueza dos mais fracos. Não querais ser santos em si mesmo, porque Ele tomou os meus, os teus, os nossos pecados, cruz essa que nós nunca jamais poderíamos levar. Se está em vós, tenhais paz com todos. Odiai o ódio, mas perdoai os que lhe ofendem. Decidi em vossos corações, em que ele levou aquela natureza vil, doentio, de toma lá da cá, se bater vai levar, se falar eu falo também. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós mudamos tudo isso. Mudamos. Mas veio o tempo, e com o tempo nós fomos também tirando da cruz o que um dia já foi cravado lá. Porque ele diz: e andai em amor, andar em amor. Ele está dizendo: se comporte em amor, ame, perdoe, releve. Não tirem da cruz o que o crucificou. Não tire da cruz para voltar à velha natureza. Esse é o último prego que o manteve pregado naquela cruz. Não dê margem para pessoas que falam de pessoas. Não se veja justo aos seus próprios olhos. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Porque não é fácil ser crente. É, irmã Dailma? É não. Não é fácil ser crente, meu irmão. Mas não é impossível não ser. Por isso, o que você está crucificando? E o que te prende à cruz? Porque os pregos foram esses. Primeiro, negação. A si mesmo se negue. Segundo, seguir. Tome a sua cruz e siga-me. Terceiro, perder. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvar-se-á. Quarto, a crucificação do velho homem. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quinto, a crucificação do mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sexto, a crucificação, os atraídos à cruz. Sétimo, renúncia. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Oitavo, levar vantagem, que foi hoje. E a última, amor. Essa é a última. Porque o inverso do amor é tirar da cruz tudo aquilo que antes nós éramos. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer o esboço? Vou deixar na cruz olho pra
na cruz.